Ganapataye Namaha, Om 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 Ganapataye Namaha. Olá, Namastê, feliz dia de Ganesh. Quem é Ganesh? Dentro de uma visão psicológica, se observarmos o que Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, nos ensinou, os deuses do panteão hindu são em verdade arquétipos do divino, imagens ou formas pensamento do divino, personas, máscaras de Deus. No hinduísmo só existe um Deus, essa é a verdade. Quando estudamos os textos sagrados da Índia, compreendendo aquilo que Pierre Teilhard de Chardin, grande teólogo francês, também afirmou, o hinduísmo não é politeísta, mas panenteísta. O panenteísmo é a crença de que existe apenas um Deus, que é imanente e transcendente ao mesmo tempo, pessoal e impessoal ao mesmo tempo, e que se utiliza de diferentes personas, segundo Jung. Persona quer dizer máscara. Todos nós fazemos isto. Quando estou como esposo, não é, da Laís, da professora Laís, sou esposo. Quando estou como filho de Manuel Campelo, de Iris Campelo, sou filho. Estou usando a persona, a máscara de filho. Quando estou com minha esposa, estou usando a máscara de esposo. Com a minha esposa, estou usando a máscara de esposo, de marido. Quando estou como professor de meditação, estou usando a persona, a máscara de professor de meditação. Quando estou no supermercado, por exemplo, estou usando a máscara do cliente, não é, daquele que está ali fazendo compras, e assim por diante. Usamos máscaras, todos nós usamos personas. Deus faz a mesma coisa. Então os deuses do panteão hindu, assim como os santos da cristandade, os anjos, toda a hierarquia, não é, da cristandade, anjos, arcanjos, querubins, serafins e assim por diante, são todos personas do Deus único, de Deus, personas, máscaras. Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva são o quê? Não são deuses separados do Deus único, são forças, inteligências, personas do Deus único. Então Ganesh é a mesma coisa, é uma persona de Deus, é uma máscara, não é, que Deus usa com qualidades divinas para nós. Inclusive, não é, aquela cabeça de elefante, qual o significado? É uma criança com cabeça de elefante. Por que uma cabeça de elefante? Representando a sabedoria, um cérebro grande. Sabedoria. Ganesh nos traz as qualidades divinas da sabedoria de Deus. Krishna, na Bhagavad Gita, deixa claro que a adoração aos deuses, aos semideuses, a espíritos, são em verdade adorações indiretas a quem? A Ele, a Deus. Não necessariamente a Krishna, mas a Deus que estava manifestado em Krishna, assim como ele se manifestou em Jesus, como se manifestou em Buda, como se manifesta em todos os avatares, divinas encarnações. Então Krishna deixa claro no Bhagavad Gita, em seu diálogo com Arjuna. Bhagavad Gita quer dizer a canção do Senhor, foi o diálogo com seu maior discípulo um dia antes da famosa batalha de Kurukshetra. E ele diz: aqueles que adoram aos deuses, aos semideuses, terão com eles. Os que adoram espíritos irão a eles, mas aqueles que me adoram virão a mim. Se pudermos compreender que a adoração a Brahma, a Vishnu, a Shiva, Pai, a mim, se pudermos compreender que a adoração a Brahma, a Vishnu, a Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo, ou a Ganesh, em verdade é a adoração ao Deus único, iremos a este Deus único, sabendo que Ganesh, na verdade, não é um Deus potente, poderoso em si mesmo, uma personalidade em si mesma,
mas sim qualidades divinas desta, como persona da presença maior, não é? Da suprema personalidade. Então Ganesh é apenas uma persona que traz as qualidades do Deus único. Muitos se assustam, né? Porque uma cabeça de elefante, isso não existe na tradição judaica cristã. Existe sim. Quando se fala a respeito dos anjos, os iconógrafos cristãos pintam, né, os anjos com formas belíssimas. Quando lemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os anjos não têm essas formas belas, não é, encantadoras, não têm. São, na verdade, rodas com olhos, com vários olhos. Por que aquela quantidade enorme de olhos? Porque isso significa a onisciência. Aqueles olhos, aquelas rodas com olhos, significa onisciência, significa que são seres oniscientes, capazes de olhar de observar e perceber tudo em toda parte, porque tempo e espaço são em verdade inexistentes. Então os anjos na tradição judaica cristã não são nada bonitinhos, não são. Inclusive os 4 seres viventes, um com cabeça de touro, outro com cabeça de águia, outro com cabeça de leão, né? E assim por diante. Por que temer um deva com cabeça de elefante, já que na tradição judaica cristã existem os 4 seres viventes, um com cabeça de homem, outro com cabeça de leão, outro com cabeça de touro, outro com cabeça de águia? Porque alguém com cabeça de elefante deve ser temido só porque vem de uma tradição aparentemente diferente da nossa judaica cristã? Jung chamou isto de misoneísmo. O misoneísmo é o temor ao que é diferente, só pelo fato de ser diferente, de ser de uma outra tradição, né, entre aspas, já que somos todos habitantes de um mesmo planeta, não deveria ser considerado outra tradição, deveria ser considerada a tradição da Terra. E aqui não estou sendo globalista no sentido, não é, dos donos do mundo, não. Conheço muito bem essa história, não é, dos donos do mundo, muito bem essa história, não é, dos donos do mundo. Não é nesse sentido. Estou falando do diálogo interreligioso que, queiramos ou não, é fundamental para a paz na Terra. Não é porque devemos agir como sectaristas, não devemos ser sectaristas, porque o sectarismo empobrece o mundo, empobrece a visão de mundo, a cosmovisão e, consequentemente, leva tradições, não é, a guerra sem necessidade alguma. Jesus não foi nenhum sectarista. Falo aqui sempre dentro de um diálogo interreligioso porque os pais do yoga no Ocidente, Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda, trouxeram esse diálogo, falavam, apesar de serem eles mestres que vieram do hinduísmo, da Índia, eles falavam em congregações cristãs. Eles promoviam esse diálogo interreligioso tão importante, tão fundamental, como compreender o seu vizinho, compreender, ser amigo do seu vizinho, compreender o seu vizinho em vez de estar guerreando com o seu vizinho, nesse sentido. Então Ganesh, ele tem uma cabeça de elefante no sentido de sabedoria, é aquele que tem a sabedoria, é aquele que abre os caminhos para nós e sempre com viveka, com discernimento, com a sabedoria necessária de Deus, não é? De Brahman, de Deus para cada um de nós. Existe na mitologia a história de como ele adquiriu uma cabeça de elefante. Ele foi, a princípio, filho de Parvati. Shiva, né, o esposo de Parvati, foi um contemplativo, vivia nas montanhas do Himalaia, em cavernas, em meditação profunda, e passava muito tempo longe de casa. Parvati, sentindo-se sozinha, resolveu criar de seus poderes paranormais, os siddhis, né, os poderes iógicos, uma criança feita
de substâncias tiradas de seu próprio corpo após um banho. E aí ali ela modelou um bonequinho, uma criança, no formato de uma criança, e com suas mãos, com seus poderes, com sua luz, ela projetou vida, né, o sopro da vida naquele boneco que criou, que se transformou em uma criança, chamada então de Ganesh. Num determinado dia ela foi tomar banho e pediu a Ganesh, a criança, que ficasse na porta. E Ganesh era muito poderoso, filho de Parvati, a esposa de Shiva. E a criança, ela disse à criança: fique na porta, meu filho, não permita que ninguém entre enquanto eu estiver tomando banho. E Ganesh ficou ali na porta da residência, da abastada residência de Shiva, protegendo a casa, protegendo sua mãe. Quando, num determinado momento, Shiva, o senhor Shiva, retornando de suas meditações, né, de sua prática de tapasia, chega à sua casa. Ele queria entrar à casa dele e vê aquela criança parada, armada na porta. Aqui você não pode entrar. Ele não sabia que era o próprio pai, que era o esposo de Parvati, que estava chegando ali. Ganesh não sabia. Shiva, então, começa um diálogo: aqui é a minha residência, é a minha casa, quem é você? E Ganesh, firme, não é, para cumprir o pedido de sua mãe, não deixa Shiva entrar. O diálogo começa a ficar acalorado. Shiva, então, assume a sua forma irada, né, de Ghora, do ser irado, e começa uma batalha contra a criança poderosa que era Ganesh. Shiva percebe que é impossível derrotar aquela criança sem usar o seu Trishula, o tridente, que é um símbolo de divindade, e não como vemos nossos irmãos na cristandade a colocar o tridente, não é? O Trishula, como se fosse algo demoníaco. Em parte alguma da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, veremos qualquer referência ao tridente, ao Trishula, como algo negativo. Muito pelo contrário. O Trishula ele representa os 3 gunas da natureza, inerentes à natureza, Tamas, Rajas e Sattva, além de representar também as 3 forças da criação: manifestação e preservação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva. Então esse é o significado do Trishula. E Shiva usa a sua arma, não é, o Trishula, para decapitar Ganesh. Ele lança o Trishula, corta a cabeça, o pescoço de Ganesh, a cabeça de Ganesh rola. E neste momento Parvati aparece desesperada: você acabou de matar nosso filho, pelo menos o meu filho, porque foi gerado por ela, por seus poderes divinos. Shiva, muito triste pelo acontecido, e isso aqui também, tudo na mitologia tem um sentido espiritual. Shiva agiu movido pela raiva. Não é que nem mesmo um yogi deve agir movido pela raiva, mas era Shiva, era o senhor do cosmos, Maheshwara, e nada acontece por acaso. Mesmo agindo naquele momento ali, movido pela raiva, teve um propósito divino por trás. Por quê? Porque logo em seguida todos os devas, seres divinos, se reuniram, colocaram, então Shiva disse que era para seus soldados, os Ganas, procurarem um filhote de algum ser puro, de algum ser que estivesse adormecido, e eles encontraram um elefante, simbolizando o que? A sabedoria. Ganesh já era poderoso antes de morrer, e em sua ressurreição, quando Shiva coloca a cabecinha do elefante no corpinho da criança, e ressuscita a criança, antes ele tinha todos os poderes da mãe divina, de Parvati. Agora ele teria os poderes também de Shiva, de Brahma, que estava presente, de Vishnu, do senhor Vishnu, de Narada, o mensageiro dos devas, e outros, e as mães divinas. Sarasvati estava presente,
Lakshmi estava presente, a própria Durga como Parvati, que era a mãe de Ganesh, todos eles ali abençoando a criança, e ela então se tornou mais poderosa do que já era, mais divina do que já era. Agora ela era de fato filho, não é, de Parvati e de Shiva. E Ganesh, quer dizer, Gana sem exército, Gana é o exército de Shiva, e isso o prefixo, né, Gana, e o Ganesha, o Shah vem de Isha. Isha é o Senhor do cosmos, é o Senhor dos universos. Então ele se tornou Senhor de universos e Senhor dos exércitos de seu próprio pai, de Shiva, extremamente poderoso. Então essa é a mitologia de Ganesh, né, o Ganesha, dentro de uma visão psicológica, unindo aqui o trabalho fabuloso de Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, que não pode ser de forma alguma ignorado. Jung nos trouxe uma contribuição gigantesca. Quando estudei psicologia, fiz 2 anos de psicologia, meu professor de psicologia da personalidade, ele afirmou: de todas as abordagens da psicologia, a única capaz de tirar uma pessoa de uma crise psicótica é a psicologia analítica de Jung. E eu perguntei: como, professor? E ele respondeu: por meio das mandalas. As mandalas também são arquétipos do divino, né? São formas, pensamentos de Deus, assim como os deuses são formas, pensamentos de Deus, do Deus único. Todos nós também somos deuses, somos formas, pensamento do Deus único, todos nós. Yogananda dá o exemplo da lua, da projeção da lua, dos raios da lua sobre um lago, né, cristalino, e ali naquele lago, aliás, de taças, cada uma contendo água, e a lua é projetada em todas elas, né? É a lua, é o Deus, ele é único, mas ele se projeta em cada um de nós. Nossos corpos são como se fossem essas taças, onde a alma está sendo projetada ali. Quebre a taça e a alma está livre, ela volta ao uno, ao absoluto. Então é isto, querido. Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha. Feliz dia de Ganesh, aquele que liberta os caminhos, que nos traz sabedoria, que é uma persona do Deus único, assim como Brahma, Vishnu e Shiva são personas do Deus único. Namastê!